Eu abri minha app do celular. Essa app, ela é uma app preparada para cego. Então, como ela é uma app para cego, ela descreve o menu para você. Então, o que você tiver de comando, ele vai falando em voz alta. E quando eu aponto a câmera com a câmera ligada e peço para ele descrever, por exemplo, uma pessoa, um ambiente, se eu estou numa loja, eu posso escanear o QR Code e ele vai me dar toda a identificação desse produto. Então, eu vou tirar uma foto minha, tá? Vamos ver a descrição que ele vai falar de novo. Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. Eu e Marcelo Nóbrega estamos aqui com o Ricardo Wagner. Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado vocês pelo convite. Vamos lá para um bate-papo que a gente já está curioso aqui para extrair teu conhecimento. Explica aí por que você convidou o Ricardo para conversar com a gente. Ricardo, te conheci te ouvindo, né, falando num evento para 3.000 pessoas, onde você falava com propriedade sobre inclusão e tecnologia. E aquilo me despertou, assim, tipo, cara, esse cara tem que estar no nosso podcast, no nosso webcast. Obrigado, então, obrigado, que lisonjeado. Seja bem-vindo. Eu sou apaixonado por tecnologia e cercado na minha família por pessoas com deficiência, que acho que foi o tópico que a gente conversou. E para mim, eu tenho um fascínio. O dia que eu conversei com uma pessoa que me falou, olha, Ricardo, não são pessoas que são deficientes, são ambientes e ferramentas. É a escada que faz um prédio ser inacessível para um cadeirante. O vídeo sem legenda que é deficiente o vídeo com legenda que é deficiente, o problema não é o surdo. É a tela do computador que é deficiente, o problema não é o cego. Quando eu ouvi isso, eu falei, é diferente do que eu aprendi. Quanto tempo? Lembra de quantos anos atrás? Eu lembro claramente, isso foi em 2014. E ali, 2 anos antes, veio o advento em tecnologia de máquina de aprendizado de AI, onde serviços cognitivos de AI já tinham paridades com serviço cognitivo humano, então de visão, de fala. E vários engenheiros de tecnologia já colocando serviços cognitivos em ambientes e ferramentas. E pessoas com deficiência tendo experiências que elas nunca tiveram na vida. Eu falei, está acontecendo uma revolução e ninguém está percebendo. E aí quando eu conversava em ambiente de empresa, de contratação, a conversa era a mesma, acomodação. A pessoa com deficiência tem uma política de acomodação, tratando a pessoa como uma questão médica, sem entender que era uma questão de ambiente e ferramenta. Descapacitada, né? Colocando como se a pessoa fosse o problema, eu tenho que consertar a pessoa. Não entendendo que não, você tem que consertar a sua cultura, a sua empresa, o seu ambiente e as suas ferramentas. Que se assim você fizer, assim inclui todo mundo. Ricardo, essa tua fala assim me vem, né? A gente não está falando sobre deficiência, a gente está falando sobre ineficiência, né? Exato. Então é uma ineficiência organizacional que incapacita a pessoa de poder fazer parte daquele meio, né? Total. Tentar corrigir a deficiência ao invés de você conectar habilidades. Pensa, eu acho que com gestão de pessoas, um líder de organização, tudo que você quer é você conectar as pessoas por suas habilidades, criar um ambiente de colaboração e ter resultado. Né? E essas tecnologias permitem que pessoas se conectem. Do caso, assim, vou falar um caso extremo, uma pessoa com uma pessoa que só movimenta os olhos. Vários casos de pessoas que só movimentam os olhos, utilizando tecnologia que a gente chama de eye gaze, que é uma câmerazinha que monitora teu olho e você consegue com seus olhos se comunicar, trabalhar de uma forma como qualquer outro. Né? Então, eu acho que tem uma revolução acontecendo, né? O medo, por exemplo, AI vai substituir empregos, versus as pessoas que já estão excluídas tendo hoje uma ponte ou uma via expressa para esse mercado graças a AI. E poucas pessoas percebendo isso. Não, isso é algo que a gente fala muito, assim, tecnologia inclui as pessoas, né? E, poxa, é um barato. Dá mais exemplo pra gente, traz mais exemplos, cara. Diversos. Alguns números, esses números são, quem quiser depois pesquisar, tanto da Organização Mundial da Saúde, da ONU, 1,3 bilhões de pessoas com deficiência no mundo, Brasil, um número de 46 milhões, aí você fala, nossa, é um número muito grande, por quê? 70% das deficiências são invisíveis. Então, a gente não sabe se uma pessoa é surda, se eventualmente uma pessoa é cega, ela tem deficiência de aprendizado, dislexia, se a pessoa é daltônica, né? Então, as deficiências, 70% delas são invisíveis. E elas são as mais variadas possíveis, elas podem ser permanente, temporária e situacional. Então, vou citar um exemplo, você quebrou um braço, uma pessoa não tem um braço, ou você está segurando um bebê. Se a empresa que cria a solução, ou ambiente, ou produto, pense na entrega de um produto ou no ambiente de empresa, já criou uma experiência considerando que uma pessoa não tem um braço,
todos esses cenários se beneficiam dessa experiência. Esse é o conceito que a gente chama de... No mundo de engenharia, arquitetura, eles chamam de design universal. Mas no mundo de tecnologia, a gente chama de design inclusivo. Então, quando você cria soluções para extremo, você cria experiência para todo mundo. Isso no mundo de tecnologia é a principal, deveria ser, ao meu ponto de vista, a principal conversa. Por quê? Quando você cria um software, você cria uma solução de AI, você cria algum aplicativo, ele só vai funcionar se as pessoas usarem. Se você quer que todo mundo use, se você pensar em média, em maioria, e não considerar extremos, ou ainda pensar em extremos como nicho, como foi o pensamento antigo de era industrial, você está perdendo um mercado enorme de consumidor, aquele cauda longa que eles falam, né? Como também a possibilidade de criar experiências que todos possam se beneficiar. Então, não pensar extremos como nichos. Nunca. Fala mais sobre isso, aprofunda um pouco aqui pra gente. Sou economista, adoro esse assunto e confesso para vocês, eu fui... Você não falou da tua formação, né? Eu entrei nesse... Né, tem alguma coisa aqui. Quais as explicações que tem hoje em linhas? A primeira foi conceitos de escala para produção na era industrial. A era industrial, linda, maravilhosa, beneficiou a gente em vários sentidos, onde você tinha que otimizar a relação de receita e margem num ponto de equilíbrio, onde qualquer customização que você fizesse ali, você perderia margem e eficiência. Então, o conceito de margem, o conceito de norma, de normatização, de normal, ele foi incutido nessa questão de escala. E todo o nosso sistema foi influenciado pela Revolução Industrial em vários aspectos. Um aspecto, por exemplo, educacional. Faltava mão de obra para a indústria. O que foi feito? A escola que nós estudamos. Que a propósito tem até um sino, que é o sino da fábrica, que a gente vai para o recreio e volta. E é média. Sino da fábrica. É média. É uma média. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Estou me sentindo mal agora. Por conta da minha escola. E eu vou falar uma coisa para vocês. Exatamente. Eu não sei a escola que vocês estudaram. Não, mas aqui, para quem está ouvindo ou vendo a gente, vai ver que não tinha estudantes com deficiência, tampouco estudantes com QI altíssimo. Não tinha ideia que tu ia para essa linha de raciocínio agora. Não tinha. Cara, fiquei até constrangido. Você não tinha esses extremos. Esses extremos são nicho. Eles têm que procurar educação especial. Então, tudo que a gente tratou na área industrial que não era média, ele é exceção, ele é nicho, ele não é mercado. Tá? Só que a gente passou da era industrial para a era digital, e a era digital, o custo marginal para você criar experiências personalizadas, beira zero. Você tem condições hoje de criar experiências personalizadas para a ponta. Só que o mindset hoje de pessoas que são como executivos, líderes de recursos humanos, ainda pensam em média. Sim. No mundo digital. Na hora que você falou agora, criar experiências personalizadas para as pontas, eu entendo que você está dizendo, na verdade, é criar experiências personalizadas para todo mundo, né? Para todos. Né? É essa capacidade que a gente tem hoje, graças à tecnologia que está aí à nossa disposição. Exato. Porque se eu for para o Japão, eu estou num ambiente deficiente, eu não falo japonês. Eu não falo japonês. Mas com a AI? Com a AI eu posso me comunicar. Você pensar assim, nessa relação humana com ambiente e ferramenta, quando você... Por que a gente está com luz aqui? Porque nós enxergamos, nós dependemos da luz. Se a gente estivesse numa sala escura, essa sala nos colocaria numa situação de deficiência. Tá? Então, você já fez o jantar às cegas? Você já passou disso? Em Toronto. Você me deu de aniversário uma vez. Em Toronto, né? Você vê as coisas interessantes. Quão vulnerável a gente fica. Eu aprendi com uma pessoa cega que me levou da Canadian National Institute for the Blind. Eu morei 10 anos no Canadá. Sim. E essa pessoa... Eu tive 3 coisas da conversa dela que eu aprendi. A primeira foi... Ela falou, Ricardo, você é do Brasil, né? Eu falei, sou. Ela nasceu cega. Você é pretinho? Eu falei, não, eu sou um branquelo. Nossa, por que eu pensei que você era pretinho? É que me falaram que jogadores de futebol são, né? Eu falei, e por que eu tô te perguntando isso? Eu nunca vi cor de pessoas também. E também isso pouco me importa. Ela falou isso pra ti. Daí eu falei, isso é um TED Talk. Daí eu perguntei pra ela, como que você sonha? Eu fiquei curioso com o sonho, né? Ela falou, meus sonhos não têm imagem. Eu não tenho imagem, noção de cor, mas você sabia que as pessoas cegas, elas têm mais pesadelos? Sempre a gente imagina que um ônibus está pegando a gente, por essa questão de vulnerabilidade na rua, né? E aí ela começou a me perguntar assim, a gente não consegue ver nada nesse restaurante, deixa eu começar a te guiar.
como que a gente costuma comer, onde que fica, tal, né? A coisa que ficou para mim foi a vulnerabilidade e a relação que você tem que estabelecer de confiança com a pessoa que você está em volta para você interagir, né? Para você fazer suas coisas. Essa, para mim, é uma das maiores lições que eu tenho convivendo, vivendo e trabalhando próximo de pessoas com deficiência. Elas me ensinaram a vulnerabilidade. E quantos líderes hoje precisam desse soft skill ou desse conhecimento para uma organização, tendo o exercício de vulnerabilidade, ela se permite a criar canais de confiança que pode ter uma organização mais estruturada. Posso afirmar para vocês, nessa minha última experiência, assim, um grande problema de organização: não tem confiança. Eu quero tecnologia para monitorar o sujeito se ele está mexendo o mouse lá no computador, nesse trabalho remoto. O problema não é da tecnologia, é da confiança. Eu gosto muito da conexão que você está fazendo de vulnerabilidade para aprender a ter confiança, né? Construir confiança com os outros. Que aí, para citar também o Patrick Lencioni, né? Um autor bacana de liderança, que confiança é a pedra fundamental de você ter uma equipe de alta performance. Das relações, de tudo, né? Assim, a gente já falou isso várias vezes aqui, em vários episódios, em várias palestras, enfim. Que sem confiança não se constrói nada, né? Sem confiança a gente não estava aqui gravando, né? Pois é. Do tipo assim, você confiou no nosso convite e a gente está aqui batendo esse papo com você, né? E o trabalho de vocês, eu tive a oportunidade de assistir, conversar e é muito rico o canal e para mim um privilégio estar aqui podendo conversar com vocês. Obrigado. Boa. Dá mais exemplos de como a tecnologia auxilia na inclusão. Vamos lá, então um exemplo de... Vamos pegar um exemplo de uma pessoa cega. Então eu comentei a tecnologia cognitiva de visão. Ela pode, por exemplo, entrar como um aplicativo dentro de um celular e a câmera do celular ser utilizada como uma forma para descrever ambientes, pessoas. Posso fazer uma demo num podcast? Lá. Você tem? Tenho. Tem uma app que foi inventada por uma pessoa cega chamada Sakip. Ele ficou cego com 8 anos e dentro da Microsoft ele participou de um hackathon e criou uma app hoje que é a app número 1 das pessoas cegas do mundo. Eu tenho um colega chamado Sakib, do Paquistão. Paquistão. Opa, já está lendo. Já está falando, já está O que eu vou fazer? Eu abri essa app, eu vou descrever essa app para eventualmente quem está ouvindo no carro não sabendo o que eu estou fazendo. Eu abri minha app do celular. Essa app, ela é uma app preparada para cego. Então, como ela é uma app para cego, ela descreve o menu para você. Tá. Então, o que você tiver de comando, ele vai falando em voz alta. E quando eu aponto a câmera com a câmera ligada e peço para ele descrever, por exemplo, uma pessoa, um ambiente, se eu estou numa loja, eu posso escanear o QR Code e ele vai me dar toda a identificação desse produto. Então, eu vou tirar uma foto minha, tá? Okay. Vamos ver a descrição que ele vai falar de mim. One face near center. Processing. 50-year-old man with gray hair and a mustache looking happy. Tá em inglês o meu, falou que eu tenho 50 anos, tenho um cabelo grisalho, eu tenho um bigode e tô feliz. Não aponta essa câmera pra mim, pelo amor de Deus. Então, vai acabar acertou a tua idade, né? Também, Ricardo? Acertou a idade? Juscelino, aponta pro Juscelino. Como diria o Faustão, errou, né? Eles têm que trabalhar muito mais aqui para imagem de cabelo branco, né? Eu tenho 46. Mas errou. Então, para 10%. Para quem tá só no áudio aqui, a cabeça do Ricardo é totalmente branca. Totalmente branca. Mas, olha o exemplo. Eu posso apontar, por exemplo, deixa eu apontar para... Não, para mim não. Não. Eu não vou... mas sabe, eu quando trabalhava na Microsoft... Bota para o Juscelino que estaria acompanhando a gravação. Eu quando trabalhava na Microsoft evitava apontar para clientes porque podia ofender e dar um trabalho. Mas agora que eu saí, você está me dando uma ótima ideia. Vou tirar agora de ambiente. Eu vou tirar uma foto do meu caneco aqui. Processing. A white mug on a table. Falou, ó, um copo branco na mesa. Eu tenho um bonequinho. Vamos ver o que ele fala desse bonequinho. Processing. A stuffed toy on a table. Falou que é um brinquedo aqui na mesa. Aí você fala assim, é só para inglês? Não, ele tem para português, para qualquer idioma. Essa é a parte fácil. Esse é um exemplo de serviço cognitivo de visão. Que é um outro. Serviços, por exemplo, quem usa o PowerPoint, quem usa... E aqui é agnóstico, tá? Não só da Microsoft, serviços do Google. Quem usa, por exemplo, ferramentas de comunicação como um Teams, como um Skype, como um Zoom. Você tem legendas automáticas. Não é uma pessoa que fica digitando. Você liga o serviço de inteligência artificial, ele capta a sua voz, traduz a sua voz em texto e em tempo real você fala e sai no idioma que você escolher. Tá? Então...
Para surdos oralizados, a ferramenta funciona, que é uma beleza. Né? Para pessoas que estão aprendendo um outro idioma, também. E se você quiser fazer uma apresentação internacional, também. E se você é um líder de recursos humanos e está procurando talento com dificuldade de achar esses talentos, procura qualquer talento no mundo afora, pensa num trabalho remoto assíncrono, coloca a tecnologia de AI e deixa a pessoa que fala, não sei... paquistanês para trabalhar na tua organização. O app que reconhece as imagens, isso pode ser extrapolado e daqui a pouco a gente vai ter isso, eu acredito, né? Para a pessoa se deslocar dentro de um ambiente controlado como esse e alguns anos depois na rua. Já tem. Não é? Com a câmera assim na Já frente. tem. Os carros autônomos funcionam dessa forma. Né? Ele tem, assim, tem uma série de tecnologias que elas podem se comunicar. Uma das tecnologias que eu tive o privilégio de participar chama Soundscape. Qual é a tecnologia do Soundscape? É uma tecnologia que você auxilia pessoas cegas a se locomover em ambientes públicos de forma independente. Eu fiz esse projeto, inclusive, lá na prefeitura de Dubai. Dubai foi uma das primeiras a adotar esse tipo de tecnologia. O que é esse serviço? Você já tem mapas, e esses mapas também você tem por orientação de GPS. Então o pessoal pegou mapa e GPS e falou, como que eu faço uma orientação espacial para que uma pessoa pelo celular receba essas informações e consiga se direcionar? Isso resolve muito problema, porque você não precisa colocar equipamentos na cidade, no ambiente, para se comunicar com a tua tecnologia. Essa tecnologia já existe, tá? Funciona. E aí a mágica desse sistema, ele funciona de uma forma tridimensional. Então, se você está com o teu headset, né, o teu fonezinho de ouvido, e você vira a sua cabeça numa direção norte, sul, leste, oeste, você ouve o barulho da notificação dos ambientes à sua volta de forma tridimensional. Então, a gente está andando na Praça da Sé em São Paulo, e a Igreja da Sé está no nosso lado direito. Se você vai vir pelo teu lado direito, Igreja da Sé, a 100 metros. Aí você fala assim, quero ir. Aí você aponta ou pela app ou com comando de voz e ele começa a fazer um pip, pip, pip. Daí você virou direitinho no sentido da igreja, pip, ele fica numa orientação espacial que você vai. Tá? Essa é uma app feita com e para pessoas cegas para orientação espacial. Te prendeu horrores. E aí, olha o conceito que é legal. Desculpa eu me empolgar com isso. Não, vai em frente, porque é sensacional. A gente estava em Toronto fazendo o teste com essas pessoas andando em Toronto para elas poderem contar. Inverno, menos 22 graus, frio para dedéu. Não estava com neve aquele dia, mas frio. Duas coisas, o sistema não pegava terra e subsolo. E em Toronto você tem um sistema de subsolo que não pegava. Depois eles conseguiram corrigir. Mas o que aconteceu? Eles tiravam o celular com a luva deles, não conseguiam fazer o touch. Já existe luva hoje que você consegue fazer touch com o celular. Mas os celulares congelavam, eles desligavam naquela temperatura. Então a gente teve que passar toda a tecnologia para comando de voz. Foi uma trabalheira, mas fez o comando de voz. Uma vez que fez, funcionou para Canadá, Mas é o que Europa. você falou no início da nossa conversa aqui, é engenharia. Você adapta. A engenharia Aí adaptando. sabe o que aconteceu quando a gente lançou aqui no Brasil, em português? Aqui é quente, né? As pessoas que utilizam o celular, pessoas cegas, o maior medo delas em ambiente tipo Brasil, alguém roubar o celular. E eles adoraram porque podia deixar o celular no bolso e só usar comando de voz. Olha aí. O celular não estava exposto. Foi resolvido pelo problema lá do frio, mas ele endereçou um problema de segurança no mercado que a gente nem imaginava. Isso que é o conceito do design inclusivo. Isso. Não é louco? É louco. Mais exemplos, dislexia. Vamos embora. Dislexia, uma pessoa que recebe um texto, você já tem software de imersão que consegue colocar aquele texto num formato que uma pessoa que tem dislexia para ela ler. Gerações de crianças com dislexias eram convidadas por pais. Se tiver algum pai, alguém ouvindo, coloca o testemunho para falar que isso é verdade, porque é verdade. Eram convidados a procurar uma educação especial porque seu filho ou sua filha não está acompanhando o nosso sistema de ensino e seu filho não sabe ler. Seu filho tem alguma coisa. Não está na norma. Não. Aquela escola que era deficiente, o sistema de ensino que era deficiente, que não tinha um software que permitia aquela criança conseguir decifrar um texto para uma leitura. Os vídeos que a gente montou na época assim, eram emocionantes, que as crianças elas diziam exatamente, eu achava que eu era burra. Assim, numa linguagem de criança, assim, eu achava que todo mundo era inteligente ou não. E você vê que assim, tomara, né, quem esteja ouvindo, de também entrar nessa onda de pensar ambiente e ferramenta e uso de tecnologia para incluir todo mundo. E parar com essa ideia de classificar humanos baseado em habilidades. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado
e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa, no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto! Isso é acessível? Assim, eu tô falando assim... É caro. É caro, é coisa para quem mora no Canadá, ou quem está em Dubai, ou quem está em Nova York, ou lá em Cruz Alta a gente consegue passar para o pessoal utilizar também. Mas não é? Claro. Em Cruz Alta. Vai dizer que é mais difícil, Ricardo. Eu acho que essa é a beleza da nossa geração. A gente tem hoje a tecnologia democratizada. Você comenta de Cruz Alta, minha família do Oeste de Santa Catarina. Eu lembro que década de 80 e 90, da minha geração, parecia que a gente tinha coisas que a gente acessava mais rápido aqui em São Paulo que chegava depois para eles. Quantas vezes eu lembro a gente levando fato isso, né? A gente levando o nosso videogame com os cartuchos e jogos que eles não tinham. Então parecia que tinha essa distância. Acabou isso. Se você é um ser humano e está no planeta Terra e tem acesso à internet, esses serviços estão disponíveis para você. Né? Então, existe uma democratização desses serviços. Esses serviços hoje, por muito desconhecimento das pessoas, acham que essas tecnologias são, como era tratado na era industrial, tecnologias assistivas. Isso aí é para pessoa com deficiência. E não percebe que esses serviços cognitivos no mundo digital, eles são horizontais, eles estão em plataforma, eles já estão para todo mundo. Então, você já tem esses serviços e você talvez não saiba. Não saiba, né? Mas as pessoas com deficiência sabem. Eu tenho certeza que se a gente pegar esse app aí, que são para pessoas cegas, a gente vai acabar descobrindo funcionalidades para a gente. Com a gente, claro. A gente. Tenho certeza. Com a gente. Eu vou contar para mim. O que é isso que está aqui em cima da mesa que eu não sei, né? Eu aprendi. Eu deixei meus óculos, esqueci meus óculos hoje de manhã. Onde é que tá? App, me ajuda a achar. Ele te ajuda a achar. Ou você usa a app para fazer uma leitura de um documento, tira foto desse documento e pede para ele ler para você. Lê para mim. É um voz alta, um resumo. Me ajuda a fazer uma resposta. Para mim, eu nessa carreira ali, indo para o mundo de tecnologia e conhecendo muita gente legal, inglês mandatório, você não tem como entrar nessa indústria sem falar inglês. Aliás, quem estiver ouvindo e falar assim, tem uma dica profissionalmente que eu posso me diferenciar em inglês, ponto. E aí fui aperfeiçoar o accent, né? O sotaque, né? Porque é arrastado e tal. E algumas palavrinhas não saíam muito bem. Aí o serviço cognitivo me ajudava, porque quando eu ficava treinando a apresentação com legenda em inglês, eu via as palavras que saíam erradas. E aí eu tentava pronúncia. Até a legenda acertar. Olha só. E posso falar as palavras? Eram palavras engraçadas. E no Excel, no Word, PowerPoint, que é o gerente de produto, você tem, eles chamam em inglês spreadsheet and worksheet. Mas quando você fala o sheet, pode parecer, para quem não sabe, é o cocô, né? Então, assim, e quantas vezes eu falei em conversão, o cocô espalhado, o trabalho do cocô, né? Mas sem saber. Lá vem o cara do cocô do Brasil. E eu lembro que os canadenses davam uma risadinha, eu falei, me ajuda, né? Spreadsheet ou spreadsheet. Sheet, né? E aí eu treinando com o serviço cognitivo, melhorei. Eu não imaginei que um dia eu ia falar isso num podcast, mas para contar que assim, isso é para todo mundo. Se você interagir com essa inteligência artificial, é para você melhorar em hard skills e soft skills. E aí a gente falou que a inteligência artificial não vai substituir profissões, né? Mas e agora? E o professor de inglês, como é que fica? Olha, a tecnologia não substitui o profissional, mas o profissional que usa a tecnologia substitui sim o profissional. Então eu diria para você que o professor que sabe lidar com AI vai substituir o professor de inglês tradicional. Que não use. Que não use o tradicional. Que ele não... Demontei uma vez de brincadeira numa demonstração, de brincadeira. Aliás, até para o professor ser um melhor professor, ele deve usar AI, né? Porque ele vai aprender com AI. Exato. A pronúncia dele vai melhorar, como você praticou. Exato. E você ainda... O sotaque não é único, por exemplo, no idioma inglês. Você tem na África do Sul, você tem o britânico, e dentro da Inglaterra você tem 150 diferentes accents. O irlandês é impossível de entender. Se você acha que você fala inglês bem, então um dia entra numa conferência que você vai falar... Não sei nada. Fala com o sujeito na Irlanda. Então, práticas que você pode colocar. Escocês. Um dia, numa demonstração de brincadeira, eu falei assim para o serviço de AI generativo, que na Microsoft chama Copilot, eu falei, cria as perguntas e respostas mais frequentes desse documento, mas escreva como se fosse o Shakespeare.
Foi engraçadíssimo, um inglês rebuscado que eu nunca tinha visto, mas é um ponto, assim, é um professor que quer explorar esse inglês diferente, se ele fosse aplicado. E o que você está falando extrapola para professores de outros temas, né? De outras matérias, né? Exatamente. Outras profissões também. E a gente, em vez de falar, proíbe o garoto de usar o ChatGPT, não, é como é que a gente usa o ChatGPT para alavancar esse garoto mais ainda, né? Para ir mais longe. Então. Então, não sei se vai concordar ou discordar de mim. Eu concordo contigo, desde que a estrutura não seja de uma escola da Revolução Industrial. Exato. Que uma das coisas que me fascina, eu comentei numa apresentação, acho que a gente estava junto, esses 30 anos de carreira, eu tenho 31 anos de experiência profissional. Eu entrei, minha primeira certificação foi curso de datilografia, com muito orgulho, método Shaibub, AQZ2, SWX3. Quando eu entrei, era máquina de escrever, mas já tinha PC. Depois eu consegui um PC, mas eu não tinha um PC com internet. Mas até para o PC a gente aprendia datilografia ainda, né? Do teclado mesmo. Se vocês quiserem a curiosidade do teclado, é uma experiência de pessoas com deficiência que eu conto. Eu faço um parênteses, daqui a pouco você volta. Mas foi do PC da internet mobilidade para rede social, da rede social, mundo de nuvem, apps para AI. Nem todo mundo fez check-in e check-out de todas essas revoluções. E está todo mundo hoje pedindo AI na sua revolução. Então você tem pessoas que estão na idade da pedra e estão querendo ver como que AI pode funcionar. Não vai funcionar. Você precisa fazer check-out dessas revoluções. Então, era esse o ponto que eu ia ter. Precisa fazer o check-out? Como é que é isso? Precisa. Precisa, sabe por quê? Mas você consegue dar o salto, né? Você consegue dar o salto. Você não precisa ir progressivamente. É que tem situações tão básicas, por exemplo, de pessoas pedindo qual é a corrente sanguínea do modelo de AI, de tecnologia? Dados. Aí você vai no sujeito na empresa e fala assim, vamos então implementar AI. E todos os dados ainda estão em dispositivos, no servidor, no PC, não estão na nuvem. Não tem. Vamos passar para a nuvem. Essa empresa ainda está entendendo conceitos de segurança, estruturar dados, quer dizer, tem muitos estágios para você poder chegar. Alguns conseguem fazer isso de uma forma mais rápida, mas conceitualmente ele precisa. A frase, acho que coloca esse exemplo que eu estou passando, é um amigo professor chamado Romeu Buzarella, que uma vez ele falou... Opa, todo mundo conhece o Romeu. Buzarella. Ele falou, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Continua com pedra aí, à vontade. Né? Exato. Então, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Não adianta você trazer uma tecnologia de ponta se o chassi do seu carro, a tua estrutura, não serve. Esse, para mim, é o dilema que está hoje de discussão de AI generativo na educação. Não faz, olha, não tem como. Não tem como. Né? Agora, vai ter que adaptar esse sistema para essa tecnologia. Que sistema a gente vai ter que criar? Parêntese do teclado, pode falar? Aliás, uma dica, sim, a gente tem que trazer o Romeu para o podcast. Uma ótima dica aqui que o Ricardo colocou. E deixa eu ficar no bastidor aqui para ver, porque a aula dele é fantástica. Vai ser fantástico. Vamos muito lá rápido. O teclado. Muito rápido. Poucas pessoas sabem que aí o ponto que a gente falou dos extremos, né? O extremo era uma oportunidade de inovação. A maioria das inovações elas foram encontradas nos extremos. Um exemplo. 1808, um italiano chamado Pellegrino Turri tinha um relacionamento extraconjugal com uma condolessa. É uma história, que pode ser verdade ou não. Ponto ela cega, ela estava ficando cega e tinha dificuldade de poder escrever de forma legível em papel. Ele, como inventor, colocou uma máquina, que hoje a gente conhece como máquina de escrever, e inventou o sistema do teclado, onde ele teve essa configuração porque as letras mais comuns no alfabeto do latim é o A, SD e FG. E se você colocasse esses em outros teclados, os ferrinhos, quem não conhece máquina de escrever, poderiam encavalar. Então, o motivo que você tem esse teclado dessa forma é para os ferrinhos não encavalarem. Tá? Então, o teclado que a gente conhece hoje, que está no nosso celular e que está no... E que permanece, né? Ele é igual, foi inventado num desenho por uma pessoa com deficiência num teclado de uma máquina de escrever. E seguindo uma lógica da proximidade das letras, né, do alfabeto. Exato. Então, você pegou o teu celular e tiver o tecladinho, lembra que esse teclado foi inventado pela invenção da máquina de escrever, que foi para ajudar uma pessoa cega a se comunicar. Então, o mesmo celular, Alexandre Graham Bell, ele tinha uma mãe surda e uma esposa surda. Ele buscava descobrir uma tecnologia para fazer pessoas surdas se comunicarem. Ele primeiro inventou o audiograph e, por acidente, descobriu o telefone.
Então, o telefone foi inventado numa inspiração para ajudar pessoas O que surdas era o a se audiograph? comunicar. O audiograph era transformar a voz em cores. E deu errado para ele. Mas daí um dia ele conseguiu fazer uma ligação numa cidade chamada London, lá no Canadá, em Boston. E ele fez a primeira ligação do telefone. Aliás, no Canadá existe a empresa Bell até hoje. Por fim, te dei o exemplo de pessoa cega, de pessoa surda, e tem mais um surdo que fez mais uma tecnologia que todo mundo usa, chama CallSurf. O que aconteceu com esse senhor? Ele é surdo e a esposa também surda. Ele trabalhava muito tempo e muitas horas no laboratório e não tinha jeito de ligar para a esposa porque o telefone não ia funcionar porque nem os dois ouviam. Ele inventou um protocolo de e-mail, que todo mundo hoje usa. E-mail, se você tem mensagens SMS de WhatsApp, do que for, esse protocolo foi inventado por um engenheiro surdo para se comunicar com a esposa surda. Então, se você está no seu celular mandando uma mensagem para alguém, essas 3 tecnologias, do teclado, do telefone e do protocolo de e-mail, foram inventadas com e para pessoas com deficiência. Nossa, muito sensacional esse exemplo. Muito bacana. Depois disso, eu não sei. Me perdi no tempo aqui. Mas é impressionante, né? Assim, tudo Impressionante. que eu quero dessa oportunidade para estar falando com vocês é para deixar o pessoal Incomodado, louco, né? incomodado Você vê. mesmo. A gente trouxe um convidado para incomodar, né? Para mexer no status quo. Né? É para incomodar mesmo. É uma revolução que a gente está passando. Não tem mais o que falar de inclusão, tem que fazer, né, cara? Porque olha só os benefícios, E é a legal, potência assim, que isso tem. Agora, sim, sobrenome corporativo, com honra, por todo o tempo que eu assim, amo a Microsoft, uma empresa que eu tenho todo o respeito. Quanto Mas tempo lá? 18 anos. 18 anos. Mas agora fora, né? Parece que eu tenho mais liberdade ainda para falar, um mercado mais pessoal. Sei que tem nuances culturais e tal, mas desculpa, eu fico. Não vou usar um palavrão, mas mais um ponto de indignação que assim. Eu tenho uma mãe com deficiência. Minha mãe é cega de um olho. Meu irmão é amputado. Minha mãe é minha mãe, meu irmão é meu irmão. Eu entro em empresas na discussão assim, ou colega com deficiência, ou colega PCD. Não, esse colega tem nome. Meu colega é meu colega. Eu perdi alguma coisa? Ou eu tô sendo educado pelo mundo corporativo de empresas, que eu tenho que chegar em casa, mãe com deficiência, tudo bem com a senhora? Irmão com deficiência. Assim, a gente perdeu alguma coisa. Né? Então, uma das coisas que eu quero muito nessa minha nova fase é, sim, falar de tecnologia, mas humanizar a tecnologia e voltar as pessoas a falarem e usarem do melhor do humano para resolver esses dilemas que a gente vai trazer. Porque Ricardo, as pessoas estão só na tecnologia hoje. Esse exemplo, eu acho que você já ouviu essa história, né, Janderson? Mas eu entrei numa empresa como líder de recursos humanos e eu fui visitar as operações dessa empresa, em cidades diferentes, em grupos de trabalho diferentes. E eu cheguei em alguns desses lugares, em muitos desses lugares, e o gestor daquela área me apresentava. Esse é o Ricardo, esse é o Gedson, esse é o Juscelino, esse é o fulano, esse é o PCD, esse é o aprendiz, essa é a Maria, essa é a Joana. Vários lugares de trabalho naquela empresa foram assim. Eu parava de falar com o gestor e chamava o aprendiz e chamava o PCD e me retirava do grupo e ia conversar com os dois. Depois de conversar com aqueles dois, eu voltava e dava atenção para os demais, né? Assim. E assim, isso aconteceu um tempo atrás, né? O que choca é que está acontecendo agora. Nesse momento que vocês estão ouvindo o podcast, está acontecendo agora ainda. Pela forma que as pessoas ouvem. Exato. Tem várias empresas por aí, em várias situações no dia a dia dessas pessoas. Né? Tem situações, de um exemplo que nos deram também uma vez. Não, você não precisa participar da reunião porque você não vai entender nada, você não escuta. A pessoa era deficiente auditivo. Você sabe que... Aí ela ficava sentada na cadeira dela, o pessoal se retirava, a área toda ia para a reunião de planejamento estratégico e ela ficava sentada. Um dos melhores feedbacks que eu recebi como executivo foi de uma pessoa surda, a Jenny Leigh Fleury, Chief Accessibility Officer da Microsoft. Ela é fantástico. Imagina quantas pessoas fantásticas não cruzaram na tua vida, hein, Ricardo? Você palestrando no mundo afora, né, que eu também sei disso. A frase do Guimarães Rosa, do Grandes Sertões Veredas, é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? O privilégio de estar em volta. A Jenny Leigh Fleury, um dia eu conversando com ela e falando, terminou a nossa conversa, eu tenho um feedback para você. Você fala muito. E ela não ouve, você fala muito. A minha Sign Language Interpreter, ela tá assim, quase fritando para falar com você. E eu converso com outros executivos, Satya Nadella, Bill Gates, e eles
tem algum jeito, tem alguma coisa que você pode pensar em melhorar para ser mais sucinto quando você fala. Isso pode te ajudar na tua carreira. Opa! Você ouviu isso de uma pessoa surda. Que um dia ela me falou também outra. Ela falou, I don't hear but I listen. Eu não escuto, mas eu ouço. Numa relação do português. Uau. No inglês ele melhor. I don't hear but I listen. Então, o ouvir... Ele É muito mais do que escutar, né? É muito mais do que escutar. Então, quem acha que surdo não ouve, quem acha que cego não vê, não está entendendo o que é o De alguma humano. maneira desenvolve outras maneiras de absorver o O fascínio para mim, assim, eu fico fascinado com essa conversa, porque não são coisas que não vem para a gente por educação, mas assim, eu acho que quanto mais a gente se conectar à nossa essência em humano, em questões de empatia, de compaixão, o que nos faz humanos, né? Eu acho que vai tranquilizar muita gente para entender que tecnologia ou vai ter muita dificuldade para chegar nesse nível, ou a gente tem uma relação de convivência por muito tempo ainda. Né? Agora, quem está maquininha por maquininha, a tecnologia substitui. Né? O que vai diferenciar as pessoas é o lado humano. Então, César Taurion, também outro convidado nosso aqui, ele falou, tire o robô de dentro de você. É o título do episódio esse. O robô de Fantástico. Dentro de você. E agora eu lembrei também, eu tive um tio-avô que era cego e na minha formatura minha mãe deu uma gravata para ele na formatura, porque ele era super vaidoso, tinha sido militar, ele perdeu a visão com bastante idade. Não sei por que situações emocionais, então ele teve várias tragédias na vida e ficou deficiente visual com bastante idade. Ele já tinha seus 80 anos e na minha formatura minha mãe deu uma gravata para ele na formatura, que ele queria ir alinhadinho, né? Aí quando a minha mãe deu para ele pegou a gravata e começou a passar a mão. Ele sabia que a gravata era de poá, de bolinha. Ele disse, essa gravata está parecendo ser vermelha, não é, gente? Ele descreveu a gravata passando a mão e precisava ver a postura dele na minha formatura. De um orgulho. Que legal. Né? Assim, coisa que eu nunca mais vou esquecer, né? Assim, na vida. Então, dessas coisas, né? O cego também vê, né? O cego percebe, né? O cego também gosta, o cego também quer estar bonito, né? Todo mundo. Então, todo mundo. É sobre isso, todo mundo. E uma história bonita. E assim, das pessoas que vêm sobre essa ideia de ainda olhar essa discussão como uma discussão isolada e de nicho, vai falar assim, sério mesmo que vocês estão nesse podcast? Sério que vocês trouxeram? Intrigantes, tá, mas é sério que essa conversa? Nossa, que preguiça eu pensar em colocar uma solução. O número é assustador por mercado, mas tem duas coisas para contar. Primeiro, a maioria, 80% das deficiências permanentes, as pessoas desenvolvem ao longo da vida. Não é que a pessoa nasce. Ao contrário, muito do que se tem hoje de tecnologia e questões também de procedimentos médicos, a gente está reduzindo muito questões de asfixia perinatal, doenças causadas no parto que levavam à deficiência. Aliás, tem um brasileiro aqui que um dia vocês têm que entrevistar, chama Dr. Gabriel Variani, junto com uma empresa chamada que ele montou, PBSF, que é a maior empresa... Ele monitorou mais bebês no mundo. É o maior banco de dados de bebês com sequelas neurológicas do mundo. E a missão da empresa dele é reduzir a zero o número de crianças com deficiência. É a empresa dele. Em função do parto, é isso? Em função do parto. Você vai acessar ele. Cara. Bora. O que acontece? 80% das deficiências as pessoas desenvolvem ao longo da vida. E a gente tem, na nossa geração, agora o bônus etário, e todo mundo viu os últimos números do IBGE mostrando que a população está envelhecendo. Até 2040, a gente vai ter uma pessoa deficiente para cada 4 no Brasil. E esse número vem de pessoas com condições. Né? Eu brinco, eu não tenho deficiência ainda. Eu tenho plano de ficar mais velho. E quando eu estiver mais velho, eu vou querer serviços e vou ter dinheiro para. Aí fala, não, as pessoas com deficiência não têm dinheiro. Equívoco. Tem um amigo meu, engenheiro lá na Microsoft, com paralisia cerebral, que ele fala, ele fez um TED Talk, inclusive, ele fala, eu tenho paralisia cerebral, mas o meu dinheiro não. Eu tenho paralisia cerebral, mas o meu dinheiro não. Então, é um convite para as pessoas entenderem essas questões demográficas. Esse é o título do TED Talk para a gente contar? Não, é um outro. Tá, mas ele chama Dave Dame, D-A-V-E-D-A-M-E, Dave Dame. Quem procurar, é um dos TEDs lá de Toronto, dos mais bonitos, que hoje ele trabalha na Microsoft. Mas para tirar esse equívoco de associar, tem as 3 formas que as pessoas pensam nisso, né? De caridade, e acho que é sempre bom como humano ser caridoso, mas não é só esse caminho. Mas tem a legislação. Então,
Legislação, bom, ajuda, mas também não é o caminho. Olhar essa conversa com um aspecto de negócio. Eu realmente acredito que a linha de negócio ela é mais interessante porque se a gente acerta a mão, ela cria uma situação sustentável, não dependente de verba de filantropia ou de incentivo de governo para poder funcionar. Cota, né? Ajudando uma empresa agora recentemente, depois que eu saí da Microsoft, pessoas me conhecem, ligaram, eu estou aqui com 15 vagas de PCD, você me ajuda? Olha, é um trabalho de headhunter, não, a gente pode ajudar, tal, mas você vê que a empresa, daqui a pouco ela cresce para mais 100 funcionários, ela vai estar com o mesmo problema. Então, na estrutura dela, ela não está preparada até essa conversa. E não são vagas de PCD, né? Não. Já começou? Não. Exato. E aí não vai resolver o problema. E eu comentei com ele, falei assim, olha, não é só vaga de PCD, você está com políticas de retenção para os talentos com deficiência? Aliás, você já fez um programa de Self-ID, aquele programa que você fala para as pessoas voluntariamente contarem se elas têm deficiência ou não? Tem muitas pessoas que não têm deficiência e não falam. Né? E se ela falar, ela vai ser tratada diferente. Né? Então, esse preconceito, essa visão, eu acho que é uma chavinha que precisa mudar. Bacana. Vamos fechar? Tá. Muito bom, né? Muitos exemplos concretos assim. Espetacular, uma aula. E levou a gente para outro lugar assim também. Só lembrando, Ricardo Wagner é o nome dele, hein, do nosso convidado. Anotem aí. Quer colocar tuas redes? Como é que as pessoas te acessam? Claro. Projetos futuros? Sim. O meu foco hoje é acessibilidade, inclusão digital, ajudar empresas a crescerem negócios com tudo que a gente conversou aqui, ser o cara do extremo, da ponta e levar essa ideia de usabilidade e experiência para todos, né? Lógico, também tenho o meu expertise, porque eu, dentro desse mundo de HP, de Microsoft, trabalhei 25 anos, gestão de produtos, é uma coisa que eu lido bem. As minhas redes sociais no LinkedIn, quem procurar Ricardo Wagner, provavelmente vai me achar que fui o primeiro Ricardo Wagner a cadastrar. Se não sair, coloca algum assunto, acessibilidade, ou inclusão, ou Microsoft, que vai sair no search. E no Instagram, @rimatswagner, R-I-M-A-T-S Wagner. Tem meu sobrenome alemão no meio, o Matias, que eu deixei nessa conta. Então, Rimatz Wagner é minha conta do Instagram. Mas obrigado pela oportunidade de poder falar. Uma aula, bacana aprender contigo. Obrigado, gente. Você também, dá aí, curte, comente, compartilhe com seus amigos e a gente se vê num dos nossos próximos episódios. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.